Oi, queridas, meu nome é Williana G. Angulo, esposa do missionário Adolfredo Angulo. Temos 3 filhos, Lugimar, Timóteo e Sara. Atualmente estamos servindo no país do Brasil, mais corretamente no estado do Rio Grande do Sul, e a nossa igreja está localizada na cidade de Cachoeirinha. Hoje quero partilhar convosco a vida de uma mulher maravilhosa, uma mulher muito corajosa, e o nome dessa mulher é Joquebede, a mãe de Moisés. Vou ler um pouco aqui o texto no livro do Êxodo, especificamente no capítulo 2, versos 1 até o 10. E diz assim: E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Desta vez foi muito doloroso para as mulheres hebraicas, porque todas as crianças que nasceram eram crianças mortas. Mas Joquebede era uma mulher que se opunha ao decreto de Faraó. Ela foi contra o decreto para salvar a vida do seu filho Moisés. Poderíamos até pensar que isso não acontece neste momento, mas é o mesmo plano, o mesmo decreto dado pelo mal. Hoje, precisamente, os filhos da escola chegaram. Todos os dias lhes perguntamos como foi o seu dia na escola. Comparo as suas atividades com o que me dizem. E hoje o Timóteo e a Sara estavam assustados porque o professor lhes contava sobre a igualdade de gênero. A professora lhes falava que os meninos eles podiam brincar com as bonecas das meninas, que não tinha problema por eles fazer isso. E falava para as meninas que elas podiam brincar com as atividades como os meninos, que elas podiam fazer tudo o que os meninos faziam, que não tinha nenhum problema. Eles estavam apavorados por tudo que a professora falou para eles e para todos os meninos que estavam na sala. Estamos sempre a falar com os nossos filhos, a ensinar princípios bíblicos e como Satanás quer destruir os seus corações.
O mesmo espírito maligno que operou naquele faraó no tempo de Joquebede é o mesmo que é neste momento em todo o mundo. Por isso, podemos aprender com a vida de Joquebede a coragem que teve para salvar a vida do seu filho. Joquebede reagiu a tempo ao decreto. Ela testemunhou a morte de muitas crianças hebraicas, mas ela não esperava que levassem o seu filho para ser morto. Ela lutou até o fim pela vida de Moisés. É a mesma coisa que temos que fazer com o faraó que está no mundo. Ele vai lento, ele não dorme. Todos os dias há decretos, planos para tirar a vida de nossos filhos e dar-lhes a morte espiritual. Joquebede pôs a sua vida, a da sua filha, a da sua família e talvez a vida das pessoas que estavam a depilar em risco. Mas ela não deu o seu filho Moisés à morte querida. É a mesma coisa que temos de fazer. Tantas leis que são aprovadas hoje em dia que nem sequer conhecemos. E tal como aquelas mulheres hebraicas, muitas estão a esperar que os seus filhos lhes sejam retirados. É triste ver como muitas mulheres cristãs, elas dormem, e o faraó que está no mundo, ele somente fica planejando a morte espiritual dos filhos. Ele não dorme, querida, ele cada dia está planejando a morte de nossos filhos. Em muitas partes do mundo, agora uma criança, um jovem, pode fazer escolha do sexo que ele quer, somente pela lei. Agora, em muitas partes do mundo, a Bíblia não pode ser aberta em uma escola para ler para as crianças. Uma oração para nosso Deus não se pode fazer em uma escola agora. Tudo isso está acontecendo, minha querida amiga, por causa do inimigo, do faraó, que ele não dorme. Estas leis lentamente tiram a autoridade e a responsabilidade que os pais têm sobre os nossos filhos. Por isso, temos de lutar até o fim pelas suas vidas. E a única maneira de o fazer é com a ajuda e sabedoria do Senhor. Querida, imaginem agora a Joquebede rezando, orando, implorando a Deus pela sabedoria para salvar a vida de Moisés, que era o oposto do que as outras mulheres faziam, que estavam somente aguardando pela morte dos seus filhos. Joquebede, ela teve coragem para lutar pela vida de Moisés. Será que dá para nós ficar de olhos abertos e lutar pela vida de nossos filhos hoje, querida irmã? Outra coisa que Joquebede fez foi proteger a vida do seu filho Moisés. Para esconder a vida de nossos filhos, nós temos que procurar, nós temos que buscar a direção do Senhor, porque sem Ele não faremos nada. Joquebede estava a lutar contra o tempo. Sabia que a qualquer momento batiam-lhe a porta e arrebatavam-lhe o berço. Ela sabia que chegaria à altura de ela ter de deixar a criança. Moisés já tinha 3 meses de idade e certamente acredito que chorava mais alto. Talvez muitas pessoas já soubessem
que ela o tinha escondido. A Bíblia diz no versículo 2: E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Joquebede, ela era uma mulher com muitas estratégias, mas tudo o que veio porque estava a confiar em Deus, porque o tempo para ela era valioso. E como já te disse, ela era uma mulher que só dependia do Senhor. Neste tempo cheio de tecnologias, leis que vão contra a palavra de Deus, onde tudo é imoralidade, dor. Mas será que estás a fazer alguma coisa para salvar a vida do teu filho? Estás a passar tempo com o Senhor para pedir forças e sabedoria? Joquebede tinha 3 meses. Quanto tempo teremos de esconder os nossos filhos no Senhor? Outra coisa maravilhosa que Joquebede fez foi preparar um cesto para salvar a vida de Moisés. Muitas vezes murmuramos quando estamos a passar por uma situação difícil e não reagimos devido à situação econômica em que nos encontramos. A Bíblia diz no verso 3: Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Muitas vezes vamos receber estratégias do mundo para supostamente salvar a vida dos nossos filhos, mas não devemos seguir a corrente deste mundo, querida, mas pela nossa corrente, que é a palavra do Senhor. Esta mulher sabia que o tempo corria e sabiamente trabalhou com o pouco que tinha: o arbusto, folhas, asfalto e arremesso. Imagino a Joquebede a fazer o cesto, a falar com o Senhor, a chorar por direção, a pedir-lhe para não o deixar e salvar a vida do seu filho, a trabalhar muito delicadamente para que o Moisés não se afogasse. Muitas vezes as mães cristãs deixam a vida dos seus filhos nas mãos de um terceiro. Olha, não quero dizer que uma mãe solteira ou que tem que sair para trabalhar e deixar os seus filhos com outras pessoas. Pode ser família ou amigos. Não quero dizer isso, não estou falando disso, querida. Estou falando só da vida espiritual de nossos filhos. A vida espiritual de nossos filhos não é responsabilidade, querida amiga, querida irmã, não é responsabilidade de nossas mães, de nossa família, ou professor da escola, ou professor da escola dominical. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do psicólogo. Não, somos nós, as mães, que temos que trabalhar espiritualmente para proteger a vida de nossos filhos. Querida, para de perder tempo nas redes sociais, para de perder tempo assistindo a romances nojentos, onde o que reina é promiscuidade, imoralidade sexual. Para de concusvilhar na igreja, de fofoquear na igreja. Para de olhar para todo mundo. Para de brigar com teu esposo.
para de brigar com os vizinhos, para de brigar com a sociedade, com a família. Querida, trabalha, protege a vida espiritual do teu filho através do Senhor, porque o tempo está passando. Querida, será que você está trabalhando na arca do seu filho? Será que você está trabalhando no crescimento espiritual dele? Outra coisa que Joquebede teve foi a confiança no Senhor. O Senhor recompensa a fidelidade. Ela estava confiando que o Senhor ele ia fazer alguma coisa maravilhosa para salvar a vida de Moisés. Imagino a Joquebede se despedir chorando do seu filho. Diz a Bíblia no versículo 3, na última parte: pondo nela o menino após nos juncos, à margem do rio. No 4 diz: e a sua irmã apostou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E move-se a compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas eu tenho tirado. Moisés, ele foi criado pela Joquebede. E tenho certeza que não deixou passar o tempo para lhe ensinar o amor a Deus. Tenho certeza que Joquebede aproveitou até o último momento para desfrutar de Moisés. E a Bíblia diz no versículo 10: e quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Muitas pessoas conhecem a vida de Moisés. Ele teve grande intimidade com o Senhor. Ele era um líder de respeito. Todo este acontecimento na vida de Moisés, tudo era pela mãe que ele tinha, Joquebede. Joquebede, ela ensinou a seu filho a amar ao Senhor. Somente Joquebede não tinha Moisés como filho. Ela também tinha Miriam e Aarão. E os 3 filhos, eles foram de bênção para cada um de nós. Os 3 filhos de Joquebede, eles fizeram grandes coisas pelo Senhor, por seu Deus. E você, querida amiga, o que você está fazendo para salvar a vida de seu filho? O que você está fazendo pelas crianças que você conhece? O que você está fazendo pelas crianças da sua família, da igreja onde você está? O que você está ensinando para seu filho?
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude para nós poder dirigir, ensinar a nossos filhos a amar ao Senhor. Obrigada, querida. Tchau.